Boa noite. Natal deve receber nas próximas semanas mais venezuelanos vindos do estado do Ceará. Um grupo de 19 pessoas, com adultos e crianças, já é visto nos canteiros da capital. Eles buscam uma nova vida, mas o idioma é a principal dificuldade. E você vai ver ainda, aumento no valor das multas e maior rigor nas penalidades. Faz cair número de mortes em rodovias federais do estado do Potiguar. Entre 2019 e 2018, a redução foi de 25%. E aqui no estúdio, nosso entrevistado será o advogado Arthur Dutra, vice-presidente da comissão da OAB que discute o plano diretor. Nós vamos falar sobre o processo do Hotel Reis Magos. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro de 2019 e o Band Cidade começa agora. A crise humanitária na Venezuela já pode ser vista aqui em Natal. Nos últimos dias, nas principais avenidas da cidade, é possível ver imigrantes venezuelanos pedindo ajuda nos semáforos. São venezuelanos indígenas da etnia Varau. 50 já estão na cidade e dormem em uma pousada no bairro de Cidade da Esperança. Segundo eles, nas próximas semanas, esse número vai aumentar. Os imigrantes buscam emprego e melhores condições de vida. Eles são indígenas venezuelanos e já cruzaram o país inteiro até chegar aqui em Natal. A porta de entrada é o norte do país. Custódio Raime veio com a família inteira e pede que a população os ajude doando roupas. Para comprar roupa não temos os recursos. O imigrante, que além da língua indígena também fala espanhol, explica que pretende encontrar um emprego em Natal. Sim, eu posso trabalhar também. Por enquanto, ele, a família e outros venezuelanos pedem ajuda durante o dia nos semáforos da cidade e se hospedam em um hotel de baixo custo na Zona Oeste. Só neste hotel próximo à rodoviária, 50 venezuelanos estão hospedados. E segundo o relato deles, outros 500 se deslocam do Ceará e do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Eles devem chegar a Natal nas próximas semanas. Júlio Calado é diretor jurídico da Associação em Solidariedade ao Imigrante do Rio Grande do Norte, a ACIRNE. Ele explica que diversos grupos religiosos já se reuniram com a associação para tentar ajudar a melhorar a situação dessas famílias. Estão vulneráveis devido a serem estrangeiros e a não ter o domínio da língua. Embora todos eles, repito, aqueles que nós tivemos contato, nos mostraram a documentação emitida pela Polícia Federal, o protocolo, e eles não estão ilegais aqui no país. Enquanto isso, a associação está arrecadando roupas para adultos e crianças. O material pode ser entregue na Mesquita de Natal, em Ponta Negra, e na Igreja São João, em Lagoa Seca. Todos eles disseram que vêm de Fortaleza, e talvez esse motivo de sair de Fortaleza e estarem esperando mais familiares que estão em Fortaleza aguardando, talvez seja prenúncio de problemas que nós também teremos aqui. Com a provável chegada de mais refugiados venezuelanos, o representante da associação pede que a população se mobilize e cobre ao poder público medidas para proteger os imigrantes. Que chame a igreja, que chame Caritas, que chame a nossa associação, que chame todas as demais associações que podem ajudar. Então a população precisa fazer essa pressão positiva ao poder público para que ele veja a sua responsabilidade também nisto. Em nota, a Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social informou que está formando um comitê estadual intersetorial de políticas para refugiados e imigrantes em articulação com a Arquidiocese de Natal e outros setores envolvidos com os direitos humanos. Na próxima quarta-feira, haverá uma reunião na Secretaria para tratar sobre a criação do comitê. As formas de encaminhar os imigrantes para atendimento deverão ser definidas pelo comitê durante esse primeiro encontro. E não adianta você me dizer, isso não é problema nosso, manda os venezuelanos embora. É problema nosso, sim. É uma questão humanitária. Eles estão postos, eles estão nas nossas ruas, eles estão ao nosso lado. Primeiro, é preciso, sim, uma ação do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sei que a gente já vive uma crise, eu sei que nós temos muitas pessoas, milhares de pessoas passando fome, mas esses que chegaram, eles não podem simplesmente ser ignorados. Se chegaram aqui, eles se colocam como problema para nós amenizarmos. E é dever nosso, é questão de cristandade, é questão de humanidade ajudar esses venezuelanos. Obviamente que exige muito do poder público, mas exige também, convenhamos, uma solidariedade nossa.
O Rio Grande do Norte registrou redução no número de acidentes de mortes nas rodovias federais que cortam o estado. Os dados foram revelados pela Polícia Rodoviária Federal e comparam os registros nos 8 primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado. O crescimento no valor das multas e a identificação da fiscalização nas estradas pode ter contribuído para a redução dos índices. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados nas rodovias federais que cortam o estado 907 acidentes, sendo 256 graves, resultando em 62 mortes. No mesmo período do ano passado, os números eram ainda maiores. A redução de 6% no número de acidentes, de quase 17% no número de acidentes graves e ainda a diminuição de 25% do número de mortes podem estar associadas ao aumento do valor das multas e à intensificação das ações de fiscalização pelo Estado. Endureceu com relação aos crimes, crime de embriaguez, ao volante, você conduzir um veículo sob efeito de álcool, se envolver no acidente com morte ou com ferido grave sob efeito de álcool. As sanções são bem duras, As multas hoje têm um valor pesado, por exemplo, a multa de fazer uma ultrapassagem em local em faixa contínua amarela, ela é gravíssima e ainda tem um fator multiplicador 5, é quase R$ 1.500. A multa de embriaguez, todo mundo já sabe, é quase R$ 3.000. E se você se envolver num acidente com morte ou ferido, você não é mais um crime de detenção, é de reclusão. Já não cabe mais fiança. Um dado que pode mostrar que a fiscalização está mais intensa e que também pode ter contribuído para a redução dos acidentes é quanto ao crescimento do número de autuações por infrações de trânsito. Uma das infrações mais recorrentes, segundo a PRF, ainda é quanto ao uso obrigatório do cinto de segurança. Este ano, foram autuados 400 condutores a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Em mais da metade dos casos, eram os passageiros que estavam sem o cinto de segurança. O inspetor Roberto Cabral também explica que a situação da maior parte das rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte é considerada boa. Diz ainda que a maior parte dos acidentes acontecem em retas. A maioria dos acidentes acontece exatamente em retas, em pistas boas, porque é exatamente a falta, é a imprudência, se traduzida em excesso de velocidade. Apesar das mudanças legais e do esforço da Polícia Rodoviária Federal, os acidentes e as mortes continuam sendo registradas nas estradas, porque falta educação e prudência por parte do condutor. Dizer que a polícia ela está lá para fiscalizar, mas a integridade das pessoas vai depender muito do comportamento de cada um quando estiver em trânsito em rodovias. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esse final de semana que está só começando. No sábado, em Natal, vai fazer sol, com pancadas de chuva rápida pela manhã. A mínima é de 23 graus e a máxima vai aos 31. Já em Mossoró, na capital do Oeste, o tempo fica firme. Mínima de 22 graus e a máxima de 38. Já no domingo, na capital potiguar, vai dar praia. O dia fica ensolarado, sem previsão de chuvas. A mínima vai aos 22 graus e a máxima alcança os 31. Em Bahia Formosa, no litoral, na região agreste, o dia também será de sol, sem chuva. Mínima de 22 e a máxima 31 graus. O Band Cidade volta em instantes. De volta com o Band Cidade. Vamos agora direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Conosco, Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Cumprimentos a você. Muito boa noite ao nosso telespectador nesta sexta-feira, voltando para fechar a nossa semana de entrevistas e informações aqui da capital federal. Dizendo que foi aprovado nesta semana o relatório da MP 890, que trata do programa Médicos para o Brasil, que substitui o antigo programa Mais Médicos. Isso vai possibilitar não só a recontratação de quase 2.000 médicos cubanos que ainda estão no Brasil, mas sem exercer a profissão, como de outros profissionais médicos. Além de um tema importantíssimo, a questão do Revalida, que é a revalidação do diploma de brasileiros formados em medicina no exterior e que há 2 anos não acontecia por parte do Ministério da Educação. Agora teremos 2 edições por ano do Revalida para revalidar esses diplomas. Quem conversou com exclusividade com a Band Natal foi o deputado Rui Carneiro, presidente dessa comissão mista da MP 890,
e ele detalhou a importância da aprovação desse relatório, principalmente para os estados do Nordeste e também do Norte do país. Uma vitória muito grande para o Norte e Nordeste. A previsão é que o incremento de médicos para essas regiões sejam da ordem de 55%. Esses médicos chegando efetivamente nas áreas mais distantes, onde mais precisa, um volume enorme de cidades que terão uma cobertura de 100%. Ou seja, se tem 2, se tem 3, se tem 4 equipes de médicos de saúde da família, cada uma receberá um médico. Então, esse incremento no Norte e Nordeste, que é a área que mais precisa, com certeza foi um dos pontos principais do relatório, além da questão do Revalida, que já não acontece há alguns anos e vai passar a acontecer 2 vezes por ano. Deputado Rui Carneiro, presidente da Comissão Médicos para o Brasil, aqui no Congresso Nacional. Napoleão de Castro, de Brasília, para o Band Cidade. A Assembleia Legislativa lançou a Frente Parlamentar em Defesa e Valorização da Pessoa Idosa no Estado. 4 deputados participam, além de outras instituições. Você vai conhecer como foi esse lançamento. Os idosos representam mais de 14% da população do Rio Grande do Norte. Segundo os dados do IBGE, 430 mil potiguares possuíam 60 anos ou mais em 2018. Cresce a população idosa, cresce também a violência contra essas pessoas. Em 2018, de acordo com o Disque 100, o Rio Grande do Norte assumiu a 2ª colocação no ranking nacional de agressões contra esse grupo da população. Em média, 2 idosos foram agredidos por dia aqui no Rio Grande do Norte em 2018. Diante desse desafio e muitos outros que envolvem o idoso, foi criada a Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa Idosa pela Assembleia Legislativa Potiguar. Para o Brasil, o Rio Grande do Norte é um estado que não vem cumprindo, o seu papel, vem descumprindo, o Estatuto do Idoso por esse excesso de denúncia da violação dos direitos dos idosos do nosso estado. A iniciativa conta com a participação de 4 deputados estaduais e apoio de instituições como OAB, conselhos e associações. Onde o idoso tenha direito a ir a uma unidade de saúde ser atendido, onde o idoso possa ter as suas denúncias concluídas, que chegue na delegacia e seja atendido, que o idoso chegue na Unicat e tenha os seus medicamentos. Enfim, nós vamos cobrar dos gestores públicos essa atenção devida aos nossos idosos. Segundo Eudiane Macedo, deputada e integrante da Frente Parlamentar, é necessário uma real efetivação de leis como o Estatuto do Idoso. Não se precisa mais elaborar leis, precisa se executar as leis do Estatuto, ser cumpridas, a lei que já existe no Estatuto do Idoso, ter direito à saúde, à cultura, à cidadania. E no próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio o advogado Arthur Dutra, vice-presidente da comissão da OAB que discute o plano diretor. Nós vamos falar sobre o processo do Hotel Reis Magos. O Band Cidade volta já. Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o advogado Arthur Dutra, ele que é vice-presidente da comissão da OAB que discute o plano diretor. E a gente vai falar sobre o processo do Hotel Reis Magos. Doutor Arthur, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite especial para o nosso telespectador do Band Cidade. Doutor Arthur, processo de tombamento ou não do Hotel Reis Magos. O senhor integra a comissão da OAB, que acompanha e atua na discussão do plano diretor. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão especificamente do Hotel Reis Magos? Bom, eu vou passar um panorama geral de como está essa discussão para o telespectador entender qual é o status que nós estamos. Existem 3 esferas administrativas que foram chamadas, que foram provocadas por uma única entidade para fazer o tombamento do prédio, do que restou do Hotel Reis Magos. A esfera federal, a esfera municipal e a esfera estadual. Dessas 3, 2 já esgotaram o assunto de maneira negativa, ou seja, indeferiram o tombamento, que foram a federal, através do IFAM, e a municipal, através do Conselho Municipal de Cultura, enfim, da Secretaria de Cultura também não avançou, foi indeferido e encerrou o assunto. O que ainda está pendente é a discussão na esfera estadual. Já houve, porém, uma manifestação do Conselho Estadual de Cultura, por uma votação esmagadora, 9-1, pelo indeferimento do tombamento, e agora esse processo ele vai ser remetido para o secretário estadual da Educação, que vai ter a palavra final. Historicamente,
todas as decisões do Conselho de Cultura foram acatadas pelo secretário estadual de Educação, porque trata-se de um conselho de uma composição muito requisitada, muito qualificada, de cidadãos qualificados, magistrados, poetas, militantes da cultura, e nunca aconteceu de haver uma divergência entre o que o Conselho definiu e o que foi decidido pelo secretário estadual de Cultura. Além dessa esfera estadual, temos ainda a discussão mais âmbito judicial. Houve a tentativa por parte da Procuradoria do Estado e do IFAM de fazer o tombamento judicial. Isso foi indeferido no Tribunal Regional da Quinta Região e também é uma discussão que já morreu, né? Já foi encerrada. Então, temos hoje apenas a discussão no âmbito estadual, que é o que está faltando resolver para que o destino daquela construção, daquele prédio, seja selado de uma vez por todas. Agora, doutor Arthur, o senhor faz parte da comissão que discute o plano diretor e aquele espaço, a Praia do Meio, a Praia dos Artistas, é uma área muito nobre da capital que está abandonada. É porque para sobre ela uma insegurança jurídica muito grande. Você vê que tem essas tentativas de tombamento que já causam insegurança, você imobiliza um patrimônio, porque quando alguém requer o tombamento de uma construção, imediatamente ele já fica impossibilitado de ser mexido, mesmo que o processo dure muitos anos. E a outra é a discussão sobre o plano diretor, que também pode fazer modificações naquela área, que você vai poder usar de forma tal qual qualquer terreno naquela área. Então, ainda há um ambiente de insegurança que inviabiliza que se avance com qualquer tipo de projeto para aquela área até que haja definição. No que toca ao Hotel Reis Magos, o processo de tombamento e a área, de maneira geral, a revisão do plano diretor. Doutor Arthur, no caso específico do Hotel Reis Magos, quem passa por lá, quem vê, sabe que aquele hotel está acabado. Se a gente pensasse numa possibilidade de tombamento, quem iria recuperar aquele prédio? Porque ele está acabado, está servindo, inclusive, de entreposto de droga e de bandidos. Exato. Hoje existe um laudo de engenharia civil dentro dos processos de tombamento que indica que para você restaurar aquilo é muito difícil e custaria 10 vezes mais do que qualquer outro tipo de projeto. Então, seria, financeiramente falando, teria que ter um valor muito acima da média para poder justificar o investimento dessa monta. E teria que ser feito, caso houvesse o tombamento, pelo proprietário, inicialmente. Caso ele não possa fazer, teria que ser o ente que tombou, no caso aí, que resta é o Estado. Então, o Estado teria que arcar com os custos de uma reforma, de uma revitalização, o que fosse, na impossibilidade do proprietário fazer qualquer tipo de melhoramento e custa caro, como tem lá no laudo de engenharia dentro do processo de tombamento. No momento que se discute tanto o desenvolvimento sustentável da cidade com o próprio desenvolvimento econômico, é retroagir a gente pensar no tombamento de um equipamento como aquele, doutor Arthur? Na circunstância que está, sim, porque ele se tornou um estorvo naquela região estratégica da cidade. Ele não tem mais viabilidade para você restaurar e as pessoas, de maneira geral, não enxergam o valor, assim, enxergam o valor, sabe que foi uma coisa importante para a cidade naquela época e tudo, mas pela questão arquitetônica as pessoas não têm essa compreensão. Então, se a sociedade não comprar a ideia, não se acompliciar para fazer uma revitalização daquele prédio, né, abraçar aquilo de uma forma efetiva e real e não articulada por movimentos ideologizados, não tem sentido algum. Você está apenas imobilizando um espaço que pode servir para o público e para melhorar a nossa infraestrutura de turismo, que naquela área está muito deteriorada. Então, eu, particularmente, aqui uma opinião bem pessoal, eu acho que o tombamento é uma discussão inviável e, do ponto de vista prático, ela não vai trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai arrastar ainda mais essa discussão, ainda mais num contexto em que o Estado do Rio Grande do Norte, só quem pode tombar hoje seria o Estado do Rio Grande do Norte, não tem recurso de nenhuma espécie para poder fazer uma reforma que custa muito caro. Dentro da discussão do plano diretor, o senhor faz parte de um grupo de trabalho envolvendo a discussão sobre o turismo. Onde é que se entrelaçam os assuntos plano diretor e o desenvolvimento do turismo da cidade? Tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque dentro do plano diretor você tem prescrições urbanísticas para toda a orla da cidade. E essas prescrições urbanísticas, na avaliação do segmento de turismo, e pelos resultados apresentados ao longo dos 12 anos, elas foram altamente prejudiciais, restritivas, impossibilitaram que Natal tivesse qualquer tipo de equipamento novo para você renovar a nossa infraestrutura de turismo. E é preciso, o turismo precisa de tempo de se reinventar. O turista que veio em Natal há 10 anos atrás, ele tem que vir hoje e ver outras coisas novas, diferentes, porque é isso que movimenta a indústria do turismo, é a novidade, é o turista vir movido pelo desejo de vivenciar uma experiência nova, diferente. E isso não foi possível dentro desses 12 anos de plano diretor de 2007 e é por isso que a gente precisa também ter esse olhar com foco numa indústria que é importantíssima para Natal, na nossa vida econômica, que é o turismo e que tem aí apresentado
robustas razões para que a gente mude o nosso plano diretor. A gente pode pensar em mudanças, por exemplo, em áreas estratégicas como Via Costeira, Praia do Meio, Praia dos Artistas? Sim, a Via Costeira, aliás, é um item, eu tenho chamado a atenção para a Via Costeira, ela tem uma configuração jurídica um pouco mais complicada e que precisa de um arranjo político, jurídico para poder revitalizar, mas a gente precisa trazer aquela área de volta para a cidade. Hoje ela está isolada de tudo. Ela é apenas uma linha de passagem da Zona Sul para a Zona Leste e vice-versa, e o Estado do Natal simplesmente não vive aquele ambiente. Ele não frequenta, nem para ir para a praia, nem para utilizar aqueles espaços. É uma área que está somente hotéis antigos, que estão lá há muitos anos, e só para turistas que têm um alto poder aquisitivo, de hotéis 4, 5 estrelas. E o Estado do Natal está impossibilitado. Então a gente precisa também, nesse processo de revisão do plano diretor, dar um novo gás para a Via Costeira e na orla como um todo, porque é o nosso maior patrimônio, é a orla, Ponta Negra até a Ridinha. E se a gente não conseguir fazer um esforço nesse momento, em que está todo mundo pensando na cidade, dentro da revisão do plano diretor, teremos uma oportunidade perdida e Natal vai passar mais vários anos estagnada e parada no tempo. O senhor que está acompanhando, aliás, o senhor está de dentro dessa discussão. As pessoas estão mais sensíveis a esses pontos, doutor Arthur? Sim, eu cito um exemplo de um morador da Zona Leste, da Praia do Meio, que propôs, em uma das oficinas da Zona Leste, o aumento dos prédios na Praia do Meio. Não um aumento exagerado, espigões na praia, mas que você possa construir mais sem você perder o nosso patrimônio paisagístico, do Mirante ali de cima, na Praia do Meio. Então, foi um próprio morador da região que reconheceu que pode sim conciliar construções, descer da vida a um local com novos prédios, com fachadas ativas, instrumentos urbanísticos contemporâneos, e você não perder o que a gente tem de diferencial, que é o nosso paisagismo, nosso visual. Então, eu vejo que as pessoas têm sim essa sensibilidade e estão, de maneira muito interessante, apresentando isso no processo. Doutor Arthur Dutra, que integra a comissão da OAB que discute o plano diretor. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigada, boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A gente volta a se encontrar segunda-feira, 18h50, aqui na tela da Band. E a você, uma ótima noite, um grande final de semana. Até segunda.